Boa tarde, estamos por dar começo a nossa terceira session aqui na Jive Broadcasting Hub, na Expert 2022 da XP. Estou aqui com meus colegas sócios Pedro Mota, Guilherme Ferreira, sócios da Jive Investments. Boa tarde, senhores, como estão? Boa tarde, Fed. Beleza, hoje vamos falar de algo muito interessante que são precatórios, legal claims e a oportunidade que isso gera para o investidor de ativos alternativos. Mas, antes que isso, e sendo a única pessoa desta mesa que não é advogado, vou fazer uma pergunta muito básica aqui para Pedro. O que é um precatório? Bem, Fed, acho que a pergunta é super importante, né, para todo mundo conseguir entender um pouco a dinâmica desse mercado. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é um direito creditório, a diferença entre um direito creditório e um precatório. Um direito creditório nada mais é do que um direito que decorre de uma ação judicial que ainda está em tramitação. Ou seja, numa linguagem bem simples, ela ainda está correndo na justiça, certo? Você não tem ainda uma decisão judicial, que a gente chama de decisão transitada em julgado, ou seja, o processo ainda não terminou, o processo ainda está rolando, tá? O que isso quer dizer? Como que a gente traduz isso, né, para o investimento, né, para o mundo de investimentos? Significa que você tem um risco muito maior, certo? Risco jurídico, né? Exato. Tá? Por quê? Porque a decisão do juiz pode ser para um lado, pode ser para o outro, certo? Você não tem uma certeza ainda de qual é a decisão final do juiz. E aqui está a grande diferença entre o direito creditório e o precatório. O que é o precatório? O precatório nada mais é do que um título, tá? De uma dívida de um ente, que aqui ente a gente está chamando de ente estados, municípios e União Federal, tá? Decorrente de um processo que esse ente perdeu, certo? Beleza. Então, era um direito creditório, aquele processo foi julgado, ele transitou em julgado, que é a expressão utilizada pelos advogados, tá? Então, esse processo terminou. A partir do momento que ele termina, o judiciário, então, expede aquilo que se chama de precatório, que é uma forma especial dos entes no Brasil pagarem as suas dívidas decorrentes de processos judiciais. Aqui entre nós já há uma grande benesse ao Estado brasileiro, isso vem, enfim, isso decorre da nossa Constituição e etc. Beleza, então precatório é um direito creditório, um processo em contra do Estado, pode ser município, Estado ou União, onde já não tem mais discussão do mérito e já vira quase como um título, um crédito, algo a cobrar, basicamente. Exatamente isso, Fed. Você tem um título contra um desses entes, municipal, estadual ou federal. Muito interessante. Mas então agora, sabendo que é um precatório, Guilherme, como que esse precatório, esse título, esse direito a cobrar um dinheiro, vira uma oportunidade de investimento para o investidor? Boa pergunta, Fred. Isso existe porque entre o momento que o precatório é expedido, ou seja, o processo acaba, e o momento em que o investidor coloca o dinheiro no bolso, existe um lapso temporal, existe um tempo que tem que passar até isso acontecer. E muitas vezes esse investidor prefere receber o dinheiro agora, ainda que ele receba um pouco menos do que ele receberia se ele carregasse esse título até o final. Os precatórios, eles têm um regime previsto na Constituição, como o Pedro falou, que fala que eles devem ser pagos até o ano seguinte ao da expedição, se eles forem expedidos até 30 de junho, agora mudou, né, até abril, e depois de um ano e mais um exercício fiscal, se eles tiverem sido expedidos depois de abril. O que significa que o dono do precatório pode ter que esperar mais de 2 anos para receber o dinheiro dele. E se ele quiser ver isso à vista, uma das opções que ele tem é negociar esse título no mercado. E aí investidores como a Jive se colocam à disposição para comprar esse ativo. Tem uma outra coisa que é, muitas vezes esses processos demoraram anos e anos e anos. A justiça brasileira é notoriamente lenta. Então, quando chega o momento de receber e o advogado comunica ao cliente, agora nós ganhamos, transitou em julgado, não tem mais recurso, a ação terminou. E o cliente pergunta, cadê meu dinheiro? Então ele fala assim, agora você tem que esperar mais 2 anos e meio para receber o seu dinheiro. Esse é um momento em que, para o investidor, surge uma oportunidade de resolver o problema de quem quer dinheiro agora e de ter um retorno interessante no seu investimento, porque ele compra um desconto e espera o prazo para receber e recebe lá na frente um valor maior do que ele investiu. Essa é a oportunidade básica de investir em precatório. Beleza, então vamos dizer o possuidor, o dono do precatório, que pode ver que mesmo que não tenha discussão do mérito, ainda vai demorar talvez 2 anos para cobrar,
o investidor adianta isso, entrega toda a liquidez em troca de justamente um desconto nesse precatório. É exatamente isso. Muito interessante. Agora, já há uns meses atrás, tem muitas matérias, muitas notícias lá sobre a famosa PEC dos precatórios, e algo tinha a ver com o teto de gastos, lá Guedes falando que subiu meteoricamente. Então, de que se trata? O que é a PEC dos precatórios e o que tem isso a ver com justamente o que acabamos de falar de um precatório como oportunidade de investimento? Vou falar uma coisa antes e depois eu queria que o Pedro compartilhasse um pouco da visão dele sobre a PEC, mas essa história do meteoro talvez tenha sido a melhor jogada de marketing, né? Porque parece que o precatório é uma coisa que nasce do nada, quando na verdade ele nasce porque o governo, né, em qualquer instância, seja municipal, estadual ou federal, cometeu um ato que foi julgado ilícito, foi julgado errado pelo Poder Judiciário, e o Poder Judiciário determinou que, em razão daquele ato, ele tem que indenizar alguém, tem que pagar um dinheiro de volta, porque ele cometeu um mal feito, basicamente, né? Pode ser porque ele tomou a terra de alguém e não pagou o valor justo por essa terra, pode ser porque ele tinha um funcionário público que tinha direitos ali a aumentos, ou a férias, ou a qualquer outro benefício previsto em lei, e ele não pagou esses benefícios quando eles eram devidos, pode ser porque o governo interveio no domínio econômico, controle de preços, que causou um prejuízo indevido para as empresas. Todos esses casos, o que acontece é que depois dessas ações, né, do governo, vem a reação, que é a ação judicial dizendo, poxa, eu sofri um dano aqui, né, eu perdi patrimônio, eu sofri uma perda em razão dessa ação do governo, e a lei está do meu lado, e o Poder Judiciário, depois de anos e anos e anos, concordou comigo. E é assim que nasceu o precatório. Então, quando o nosso ministro da Fazenda, ministro da Economia, foi à imprensa dizer que surgiu um meteoro, ele estava naturalmente fazendo um discurso de que era uma despesa muito grande que eles não tinham se programado para pagar, mas qualquer pessoa que olhe os processos judiciais que existem contra a União, no caso, né, do ministro falando ali da dívida federal, ia ver que existia um número muito grande de processos que iria se materializar. Está claro que todas essas falhas, digamos, essas ofensas, digamos, não aconteceram semana passada, né? Não aconteceram na semana passada, aconteceram durante décadas e décadas e continuam muitas vezes acontecendo. Então, a gente acabou tendo uma dívida de precatórios para pagar muito grande no ano passado em razão de coisas que aconteceram nas últimas décadas, literalmente. E aí, a PEC foi a solução para tentar encontrar um jeito de resolver isso. Estamos falando de que tamanho era a dívida total a pagar de precatórios no ano passado? Historicamente, né, esse é um valor que vem crescendo ano a ano. No ano de 2020, o último ano que a gente não tinha a PEC, o valor a pagar foi cerca de 45 bilhões de reais. No ano passado, a gente teve um aumento próximo a 90 bilhões de reais. Então, realmente aumentou bastante, né? 90 bilhões de reais. E uma parte importante disso veio de processos entre os entes federativos, dos estados brigando com a União por causa de uma questão chamada Fundeb, que é um fundo de financiamento à educação, que a União não pagou o que devia aos estados e o Poder Judiciário concordou com os estados que fizeram esse pleito. Então, um pedaço bem relevante dessa diferença, alguma coisa como 16 bilhões de reais, veio justamente dessa briga entre os estados, né, e o cidadão privado que acabou sendo prejudicado porque não vai receber as coisas que ele deveria receber no prazo. Interessante, o próprio Estado contra a União. Então, aspectos precatórios, de que se trata isso, Pedro? Vamos lá, eu acho que o Gui foi super feliz aqui ao mencionar que foi uma grande jogada de marketing, né? O suposto meteoro, até porque no final do dia todo mundo sabe, né, qualquer pessoa que tenha um processo judicial sabe que seu advogado está ali acompanhando o seu processo. No caso da União Federal, a União Federal tem toda uma organização, né? Tem a Advocacia Geral da União que acompanha todo esse passivo contingente da União, que tem a exata noção de onde estão, né, qual é o status processual dos processos, né, de cada um daqueles casos, e o que está prestes a ser julgado. Né? Se está prestes a ser julgado, está perto de perder. Se está perto de perder, é melhor se prevenir e se preparar para pagar. Estes caras de marketing são de terror, né? Estão acorralando os advogados. Tudo bem. Mas vamos lá. O que é basicamente a PEC dos precatórios, Félio? De maneira bem objetiva, tá? Eu acho que o primeiro grande marco da PEC dos precatórios, né, é o atraso no pagamento dos precatórios. Né? Faz-se, a partir, né, de 2021, uma distinção entre algumas classes de precatório e outras. Tá? Então, portanto, pessoas maiores de idade, precatórios alimentares, todos esses vão assumindo uma certa prioridade na fila de pagamentos. Tá?
e posterga-se o pagamento, digamos, do grosso dos precatórios para após 2026. Então, o que nós temos hoje no mercado é, olha, parabéns, você ganhou, mas a sua conta ela só vai começar a ser paga a partir de 2026. Ou seja, Tá? no lugar desses 2 anos que falava aqui antes, meio que unilateralmente disseram vou começar a pagar Em depois de 2026. Sem dar muito bem qual vai ser a solução mágica em 2026. Porque nós estamos falando de um passivo que aumenta ano contra ano. Porque os novos precatórios continuam... As ações judiciais não param. Elas Meteoricamente elas estão sendo magicamente julgadas. Mas, em contrapartida, tá, a essa postergação do pagamento, que se tornou inevitável por uma questão de balanço da União, a União lançou mão de basicamente 5 alternativas que estão previstas lá no parágrafo 11 do artigo 100 da Constituição, tá? Decorrente da emenda constitucional 123. Tá? É importante mencionar isso. São 2 emendas constitucionais decorrentes da PEC dos precatórios, a emenda constitucional 123 e a emenda constitucional 124. E aí lá no parágrafo 11 do artigo 100, você tem 5 grandes soluções, tá? Para a utilização de todo esse passivo de precatórios. Você tem compensação, e aqui a gente está falando em termos lato sensu, digamos assim, compensação tributária, então a possibilidade de utilizar esse precatório que você tem, tá, para fins de compensação de tributos ou pagamento de tributos, acordos, né, com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e etc. Tá? Você tem a segunda possibilidade, uma possibilidade de utilização desses precatórios para pagamento de outorgas. Então, portanto, nós estamos falando, por exemplo, de grandes concessões que são feitas anualmente pela União, né? A gente sabe que este governo, por exemplo, tem uma agenda muito ativa, né, no campo de concessões, privatizações e etc. Então, para cada uma dessas concessões, você tem pagamento de uma outorga inicial e esses players eles seguem pagando outorgas fixas, ano contra ano. Tá? Então, você tem o preço para ter o direito de explorar a concessão, né? Um aeroporto, uma estrada, um porto. Exatamente. É o FII que o player vai pagar ao governo por estar explorando aquela atividade por aquele determinado período de tempo. Tá? Então, esse player ele pode hoje acessar o mercado para comprar precatórios e utilizar os precatórios para pagar. Mesmo antes de que efectivamente 2026 se liquide. Então, esse crédito precatório posso pagar tributos e concessões. Concessões, você ainda pode comprar imóveis. Tá? Então, portanto, quando a União, por exemplo, aqui no caso, né, ela vai ao mercado vender imóveis, que ela tem, todo mundo sabe, né, a União tem um patrimônio em real estate muito grande, né, alocado em real estate muito grande, e vem fazendo agendas... Pouco tempo atrás saiu mais notícias, né, de que o Estado estava colocando... alienando boa parte dos seus ativos imobiliários. Tá? Então, nós já falamos de compensação tributária, pagamento de outorga, venda de imóveis. Quarto modelo é compra de participação societária. Então, portanto, quando a União está fazendo uma privatização, tá, diretamente, e aí um pouco diferente aqui do que aconteceu agora no caso que foi tão noticiado, né, que é a privatização da Eletrobras, onde houve, na verdade, um aumento de capital, a gente está falando aqui, na verdade, de uma privatização direta, de venda de participação diretamente. Então, quando a gente está falando de venda de participação, você pode sim utilizar precatórios. Tá? E uma última hipótese relacionada ao pagamento de royalties, tá? Também previsto lá no parágrafo 11 do artigo 100. Então, o que o governo criou, não o governo, né, mas o que as emendas constitucionais decorrentes da PEC trouxeram foi, de um lado, a postergação do pagamento, mas de outro, a criação de mecanismos de utilização desses precatórios que funcionam como uma grande ferramenta de balanço para a União, ao mesmo tempo que funcionam como uma grande moeda. Então, o precatório ele realmente ele se tornou uma grande moeda para todo esse mercado. Tá? Acho que tentando resumir um pouco, né, e a gente obviamente vai continuar aqui batendo papo sobre outros tópicos relacionados à PEC, mas a PEC, se a gente pudesse resumir, ela é basicamente isso. Então, o precatório logicamente não está isento de risco jurídico. No início falamos de um direito creditório que ainda tinha um risco jurídico. Parecia que quando já passava a instância final não tinha risco, porque já era quase que um título da união de pagamento, mas efectivamente os precatórios têm algum risco, mas proporcionam esta oportunidade de imaginar se alguém pudesse unir, porque eu tenho liquidez,
compro com desconto, mas eu tenho um destino final. Então, para quem hoje poderia ser, sei lá, investidor internacional, para quem pode ser interessante investir em precatórios? É uma pergunta interessante, Fede, porque durante muito tempo se falou de precatórios sem deixar claro esses riscos que existem nesse tipo de investimento. E isso levou muita gente que não tem conhecimento do assunto a fazer apostas que agora estão se mostrando erradas, principalmente depois da aprovação da PEC, né? Quando a gente pensa em precatórios, a gente pensa em 4 grandes grupos de risco. O primeiro é o risco jurídico que você mencionou. Então, mesmo depois do trânsito em julgado, no Brasil existe uma ação chamada rescisória que pode desfazer aquela decisão que seria definitiva. É uma ferramenta processual que tem um uso relativamente restrito, mas na prática a gente vê a União Federal, por exemplo, se utilizando dela de forma habitual para atrasar o pagamento dos precatórios. E eu já explico para você por que atrasar é algo que faz sentido do ponto de vista do orçamento e do gestor do orçamento. O segundo tipo de risco é o risco de tempo. Então, além do risco do tempo do processo judicial, você tem o risco do tempo de recebimento do precatório, né, que deveria ter ali um cronograma previsível, mas esse cronograma pode atrasar, primeiro porque o ente federativo pode não ter o dinheiro suficiente e aí acaba se criando uma fila de pagamentos que se estende ao longo do tempo e vai pagando nessa fila. São Paulo, por exemplo, está pagando precatórios do ano de 2004, 2005. Então, quem ganhou em 2004, 2005, só hoje é que vai receber o seu dinheiro, né? O terceiro tipo de risco é o risco de quem vende. Porque se o precatório for vendido por alguém que tem problemas financeiros, que tem pendências judiciais, que tem protestos, que tem ações trabalhistas contra ele, esses problemas podem contaminar o seu precatório. E aí, quando você for receber, alguém diz: esse cara me devia dinheiro, ele devia ter me pago antes de vender o precatório, ou usado o dinheiro que ele recebeu para me pagar, ele vendeu o único ativo que ele tinha e agora eu vou atrás dele. Então, quem comprou pode ter um problema em juridiquês, isso se chama evicção. Que o cedente tenha outros credores. Exatamente, é o risco cedente que a gente chama. Então, né, na linguagem jurídica a gente chama isso de evicção, que é o risco de o seu ativo ser contaminado por um problema de quem te vendeu. E por último, você tem o risco de crédito do ente pagador. Então, se em algum momento você tem um precatório de uma cidade e essa cidade não tem orçamento para pagar, você tem um default de crédito, né? Ou se ela tiver uma moratória, ou se ela tiver um outro problema. Então, tem vários tipos de risco. Como a gente faz esse tipo de investimento há bastante tempo e tem muito conhecimento sobre risco de crédito, risco de evicção, por causa do nosso trabalho na compra de créditos com problema e na recuperação de créditos com problema, onde todo mundo tem problema financeiro, a gente consegue fazer uma diligência muito bem feita antes de comprar o ativo e uma estruturação muito bem feita para fazer uma transação que fique de pé depois, caso o nosso vendedor, de fato, tenha algum problema. E também faz uma análise de crédito e jurídica muito profundas para ter certeza de que a gente não vai ser pego aí num fogo cruzado, seja dentro do processo judicial, seja porque o ente federativo não conseguiu cumprir com as suas obrigações. Então, entender qual é a receita desse ente federativo, quais são as despesas dele, como é que está evoluindo isso ao longo do tempo e assim por diante. Quando você entende esses riscos e sabe lidar com eles, de fato existe uma oportunidade muito interessante de alocar capital com retornos atrativos, né? Entre 2006 e 2021, até o meio desse ano, a gente alocou uns 3 bilhões e meio de reais em precatórios e pré-precatórios de todos os entes federativos, né? De todos os níveis, né? De federal, estadual e municipal. E tivemos retornos muito bons, foi uma ótima classe de ativos. Entretanto, um pouco porque o mercado estava muito exuberante, com juro baixo, todo mundo procurando retorno, e um pouco porque existia essa percepção de que não existia risco em investir em precatórios, a gente percebeu que era uma hora de começar a diminuir e vender alguns dos nossos ativos. Então, em 2019, por exemplo, a gente começou a se desfazer da nossa carteira, teve um retorno bastante bom, vendeu isso para alguns fundos internacionais, para alguns fundos locais, né, que tinham uma percepção diferente da nossa, e acabou que isso nos protegeu, né, quando veio a PEC dos precatórios, e o efeito que a gente teve sobre os nossos fundos foi muito pequeno, foi muito limitado, e agora a gente consegue continuar adquirindo ativos dentro desse novo contexto de PEC por preços que fazem sentido e que a gente consegue continuar tendo esses retornos desproporcionais ao risco que você está correndo. Uma pergunta, Guilherme, você falou do risco de tempo e de crédito. Logicamente, se efetivamente esse precatório é pago após a data em que o juzgado tinha que ser pago, isso é corrigido com juros? Isso é corrigido, era uma das grandes brigas
vários precatórios tinham uma discussão se deveria se aplicar a TR ou IPCA ou a Selic. Depois da PEC, e valendo já imediatamente depois que a PEC foi aprovada, vale a Selic. Então, deveria ser o equivalente ao CDI. A Selic e o CDI não são exatamente iguais, mas não vale a pena a gente entrar no detalhe disso. Mas, a partir daquele momento, você tem direito a receber o retorno pela Selic. Então, o atraso, ele é pernicioso no sentido de que a sua taxa, que talvez quando você comprou com desconto poderia ter dado 25%, 30%, 40% de retorno, ao longo do tempo, se demorar muito, ela vai ficar cada vez mais próxima da Selic, que é a taxa que continua corrigindo o ativo. O problema é que, se atrasar, vai ser uma redução de taxa. Agora, se tiver um risco binário, ou uma ação rescisória, ou aquele problema da evicção, né, do risco do cedente, pode virar zero. Pode até virar menos do que zero, porque vai ter advogado para te ajudar a cobrar, vai ter outros custos que você teve durante o processo. Então, fazer essa análise bem feita é muito importante e, para quem é investidor, se você não tem dentro, seja da sua empresa, seja pela sua formação, o conhecimento e as habilidades para entender todos esses tipos de risco, a nossa recomendação é que você faça isso através de um gestor especializado e consiga, assim, ter a exposição ao ativo, diversificar a sua carteira, mas com um risco controlado, analisado por quem entende desse assunto. E aqui ainda não temos falado disso, mas efetivamente precatórios compõem uma parte da carteira dos fundos de Jive Investments e justamente essa expertise, tanto jurídico como financeiro, para avaliar esse risco. No final, se trata de comprar o preço justo, e entender, compreender os riscos e também, como no caso que você acaba de falar, saber quando sair. Exatamente. Beleza. Tem uma frase que é quando um ativo bem comprado já está meio vendido. Então, comprar bem é muito importante, mas gerir bem durante toda a vida desse ativo também é importante. Você estava comentando, tanto eu quanto o Pedro somos advogados, ou pelo menos fomos advogados em algum momento nas nossas carreiras, e obviamente tem um componente jurídico do risco que é muito importante, que precisa ser analisado com cuidado. Não só na hora da compra, mas também durante todo o resto do processo judicial, quando você está falando de comprar um direito creditório que ainda não está transitado em julgado, porque escolher quais decisões discutir, quais decisões apelar ou recorrer, quais não apelar ou recorrer, estratégia jurídica, de saber qual é o momento certo de você buscar algum tipo de medida judicial, isso faz diferença, tanto em tempo quanto em resultado. E, de novo, o processo judicial no Brasil, tem um juiz em cada processo, depois tem os recursos, etc. Mas a decisão de um juiz é muito difícil de prever. Quando você tem centenas e centenas de processos, e quando você consegue analisar milhões e milhões de processos, como a gente faz no nosso trabalho, você tem a capacidade de diversificar esse risco. Então, mesmo que um precatório atrase ou uma decisão seja uma decisão fora da casinha, porque o juiz tinha uma interpretação muito diferente, na média, ao longo do tempo, a gente converge para decisões que são consistentes em prazos que são aqueles que a gente estima. O que significa que o portfólio como um todo tem um comportamento muito previsível e até hoje tem tido um retorno muito bom. Muito interessante. E agora, Pedro, vamos falar de algo parecido que está relacionado, que se chamam legal claims. O que é um legal claim? Vamos lá, Fed. O legal claim, ele se aproxima muito, pelo menos na classificação que a gente usa dentro da Jive, do que é um direito creditório. Porque um legal claim nada mais é do que um direito creditório, só que focado dentro da nossa classificação de ativos utilizada aqui na Jive, focado em, por exemplo, em companhias que são controladas pela União ou pelos estados. Então, o que isso significa? Significa que esse é um crédito privado. Por quê? Porque ele não vai ser pago através de um precatório, ele vai ser pago diretamente pelo devedor. Então, aqui tem uma diferença grande, Você não entra numa fila para receber, você não tem um título contra a União para entrar na fila e etc. Então, você vai receber um exemplo de um legal claim. Um exemplo muito famoso de legal claim, que o mercado inteiro conhece, são as famosas UPIs da Eletrobras. Lá atrás você teve um processo de empréstimo compulsório em que, enfim, vários players do mercado foram obrigados a de fato fazer esse empréstimo, e eles demandaram a Eletrobras em razão, enfim, aqui também não cabe entrar na discussão, mas em razão de uma série de discussões relacionadas a esses empréstimos compulsórios. Isso, obviamente, caminhou na justiça, e essas companhias, essas empresas, elas começaram a ganhar esses processos. A partir do momento que elas começaram a ganhar esses processos, elas começaram a ter que liquidar esses processos, ou seja, entender qual era o volume financeiro envolvido em cada um desses processos, e dali criou-se, então, um mercado de aquisição desses processos.
Tá? E aqui tem, obviamente, tal como a gente tem no precatório, uma diferença muito grande do momento em que você adquire esse processo. Né? Tem casos que nós adquirimos já com a liquidação praticamente pronta, ou seja, você já teve um laudo de um perito que analisou, verificou qual é o montante devido, o juiz homologou aquele laudo, e aí falta um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, mas que a gente consegue, como o Guilherme super bem colocou, olhando para o nosso portfólio, classificar aquilo, né, ter uma classificação de risco muito confiável, tá, sobre aquele julgamento, do julgamento que ainda pende no sistema judiciário. E há também aquisições um pouco mais early stage, né, um pouco mais de processos com um estágio anterior a esse, né, processos que, apesar de terem tido seu mérito transitado em julgado, eles estão no início de uma liquidação. Tá? Então, legal claims, eles são direcionados a essas empresas, tá, que em alguma medida têm relação, tá, com o Estado, mas que não são, né, a dívida final não é uma dívida diretamente ligada a ente municipal, estadual, federal e etc. Além disso, a gente tem um braço também de crédito privado, mas aí, obviamente, isso aqui a gente já começa a entrar um pouco, né, no que é Corporate NPL, enfim, alguns outros produtos, tá? Mas a gente tem um braço de legal claims focado também em crédito privado. E aí, de novo, são brigas judiciais, tá, entre entes privados. E aí, diferente, de novo, do que a gente estava vendo lá em precatórios. E aí, só pegando um pouco de gancho aqui, a gente estava falando de investidores, né, e como que isso é atrativo para o mercado. Tem a outra ponta dessa história. Na Jive, a gente sempre gosta de dizer que a gente leva liquidez para ativos que são ilíquidos. Né? Isso é uma realidade. A gente está agora negociando um ativo, né, dessa classe, ou seja, um precatório com uma família, e eu estava numa negociação na última semana e me perguntaram, poxa, por que é tão interessante para vocês e não é para a gente? E a explicação para isso é muito óbvia. Primeiro, se você fizer uma conta matemática, o retorno que a gente está trazendo, né, para a família, ele é muito óbvio. Faz muito sentido antecipar. Segundo, você sai do risco do ativo. A família está no risco do ativo. E é só olhar para trás. Estava todo mundo no risco do precatório federal, que era pago como um reloginho, ano contra ano, e do nada houve um meteoro e a União Federal decidiu postergar esse pagamento. Então você está no risco do ativo, se aquele é o único ativo da sua família, ora, obviamente o seu risco é muito maior do que o risco que a gente tem na Jive, dentro de um portfólio de ativos. Né? Ou seja, a gente tem uma diluição de risco e faz muito mais sentido para a gente, porque o impacto, obviamente, ele é... As vantagens, né, para o cedente, então falamos de liquidez versus um desconto, mas como você acaba de colocar super bem, anula o risco, né? Efectivamente se efetiviza, digamos, essa transação, essa liquidez, e a Jive, como Guilherme bem colocou, tendo um portfólio diversificado de distintos precatórios que serão de união, de Estado, todo isso, são distintos momentos de maturidade, consegue administrar esse risco. Exato, exato. E a gente consegue, de novo, levar liquidez a ativos que são, de fato, ilíquidos, né, ajudando esse mercado como um todo, né, esse ecossistema como um todo. E já temos... Sim. Não, eu ia só complementar que quando a gente começa a falar de ativos que não têm trânsito em julgado, como é o caso do precatório, aí, de fato, para o vendedor, tem uma proposta de valor diferente, que não é só resolver o problema do tempo, é resolver o problema da incerteza. Então, vocês já colocaram aqui, né, que ele está saindo do risco, mas a gente vê muitas histórias, pelo tempo em que as coisas demoram para se resolver no nosso Poder Judiciário, que quem tinha o direito já não é mais a pessoa que está discutindo aquilo. Né? Quem era o funcionário público que não recebeu o seu aumento, era às vezes o patriarca ou a matriarca da família, que já faleceu, e isso está na mão dos herdeiros, né? E eles não têm mais aquela relação que tinham com a discussão, porque às vezes a pessoa que não recebeu tem uma questão visceral de falar, poxa, que injustiça, eu trabalhei durante 30 anos aqui na escola pública e não recebi o que eu devia ter recebido, né? Essas pessoas, elas começam a ter uma visão um pouco mais racional, e uma visão talvez um pouco mais preocupada com botar um fim naquela história e seguir adiante. Então, muitas vezes a gente está negociando e adquirindo o direito dos herdeiros, e houve histórias, eu até brinquei hoje de manhã aqui, né, de gente que aquela transação que vai poder permitir que isso seja distribuído ali entre os herdeiros em dinheiro, termina com uma briga familiar.
Porque fica cada um querendo fazer uma coisa, cada um discutindo, às vezes tem um irmão que é advogado, fica dando palpite no processo, às vezes tem outro irmão que trabalha no mercado financeiro e fica dando palpite sobre o que fazer, a taxa de desconto e isso e aquilo, mas no fim das contas é a liquidez que permite que aquilo seja dividido e termine com essa briga e leve tranquilidade e harmonia de volta aí para essa turma. Então, várias vantagens para o Ocidente. E o investidor internacional tem interesse em investir em precatórios? Entende os riscos envolvidos, os retornos envolvidos? É algo atrativo para o investidor internacional? Eu vou começar a falar aqui, depois eu peço a opinião do Pedro também, mas é muito interessante, Fede, porque naquela onda de o precatório não tem risco, muitos investidores internacionais olhavam para o precatório como um título público com uma taxa melhor, né? Esses foram os que perderam dinheiro. Os que tiveram uma experiência mais profunda e decidiram fazer parcerias com os gestores locais, tiveram retornos bem interessantes. E no começo é até difícil de explicar para um investidor estrangeiro o que é um precatório. Porque quando você fala, não, o governo perdeu a ação judicial e aí ele vai pagar isso a prazo. Mas como assim vai pagar a prazo? Ele não perdeu a ação judicial? Não, ele perdeu, mas não devia pagar na hora? Mas não é assim que funciona. Tá bom, entendi. Então eu vou receber em 2 anos? Não, você vai receber em 2 anos, mas pode ter a rescisória. Mas a ação não transitou em julgado, não é final e definitiva? Mas aqui no Brasil tem um negócio que chama ação rescisória. Então, o investidor estrangeiro, depois de um processo longo de educação, de conseguir fazê-lo entender essas nossas diversas jabuticabas, né, todos os tipos de jabuticabas jurídicas, econômicas, governamentais e orçamentárias que a gente tem relacionadas aos precatórios, ele consegue falar, bom, tá bom, agora eu entendi o que eu estou fazendo, entendi como funciona e entendo que o risco que eu estou correndo aqui faz sentido em relação ao retorno que está sendo oferecido. E aí sim, né, acaba sendo uma oportunidade para eles estarem expostos ao Brasil, com um risco que teoricamente é soberano, ou seja, um risco do Estado brasileiro, né, seja da União, seja dos entes subnacionais, com um retorno melhor do que talvez um bonde ou um outro título público, e com a mesma descorrelação que nós temos na classe de ativo como um todo, porque o precatório ele realmente não é afetado pelo que está acontecendo na Bolsa, ou nos fundos imobiliários, ou no mercado de juros, ou no dólar. O precatório vai dar um retorno conhecido, que é a diferença entre o que você pagou e o que você vai receber lá na frente. Então, compor a sua carteira com um ativo que não se comporta igual aos outros, dá resiliência e estabilidade para a carteira. Se esse ativo puder ter uma taxa de retorno melhor, né, e aqui a gente está comparando com um título público e conseguindo ganhar substancialmente mais, porque tem riscos e demanda, né, tem liquidez, etc., mas vale a pena, aí de fato é uma grande, um grande melhorador, né, do seu portfólio. Podemos falar de um retorno esperado no investimento, no precatório, tirando todos os gastos que logicamente teríamos que ter, gastos de advogados, todo isso. Qual é o retorno esperado de um investimento no precatório federal? Cada um vai contar uma história diferente, porque num precatório específico, se o seu caso for julgado mais rápido ou você levantar o dinheiro mais rápido, às vezes dá para ganhar 50%, 70%. Mas quando você... Agora, ninguém conta a história daquele que atrasou ou virou zero, né? Então, para tentar dar uma ideia do que é um retorno esperado médio, a gente busca aí, né, dentro do nosso portfólio, que incluem legal claims, que tem um pouco mais de prazo, um pouco mais, às vezes são créditos privados, tem um pouquinho mais de risco de crédito, precatórios, que tem menos risco, né, jurídico, porque já está resolvido, direitos creditórios. A gente busca construir um portfólio que dá retornos aí para o investidor, já líquido de todas as despesas, de 20 a 30%, dependendo do tipo de ativo e do prazo que a gente está investindo. Muito interessante, e pelo que você falou aqui, mesmo momento com a Selic alta, com CDI alto, com CDI 2, 4, 5, 7, 8, ainda dá esses retornos. Sem dúvida, né? Você consegue ter retornos muito superiores ao da Selic. Para voltar um pouquinho na história da PEC, e quando a PEC foi aprovada, né, num primeiro momento os ativos judiciais sofreram um certo preconceito natural, porque existia muita incerteza sobre o que ia acontecer. Mas depois que ficou mais claro que você pode usar os precatórios para pagar outorgas e dívidas tributárias, e royalties, e imóveis, e privatizações, começou a surgir uma demanda desses investidores por comprar o precatório e, vamos dizer, aposentá-lo, porque ele usa para fazer essa compensação. Antes, o investidor que comprava o precatório comprava para esperar levar até o final. Então, ele demandava uma taxa de retorno alta, o que significava um desconto alto para o vendedor. Para essas pessoas que têm essas dívidas com o governo e podem usar o precatório para compensar essas dívidas, o valor é 100%.
Então, quem hoje adquire um precatório no mercado secundário para investimento, tem a oportunidade de consolidar ali vários pequenos ativos, e aí quando vem alguém que precisa de R$1 bilhão porque tem que pagar a outorga de um aeroporto, você fala, bom, eu tenho aqui 50 ativos que na soma dão R$1 bilhão, né, que eu diligenciei, então eu garanto a procedência, eu garanto que eles são bons, eu garanto que eles são válidos, e aí esse investidor paga um prêmio em relação ao que a gente comprou, porque ele vai conseguir usar isso por 100%. Ah, mas por que ele não compra sozinho? Porque ele não tem a capacidade de analisar 50 ativos, de entender o risco jurídico de cada um deles, de conversar com advogados em lugares diferentes do país, etc. Então, para nós, é uma forma de consolidar, né, posições e permitir que quem está no ramo de infraestrutura, por exemplo, que tem que pagar muitas concessões, consiga economizar no valor dessas concessões comprando um ativo com desconto. Ok, me convenceram. Quero investir em precatórios. Se eu quero investir em precatórios via Jive Investments, como posso fazer isso? Vai lá, Gui. Bom, tem algumas formas, né? A gente, como vocês sabem, começou fazendo investimentos em ativos distressed, né? Então, os primeiros fundos da Jive chamam Jive Distressed. E dentro desses fundos tem uma posição relevante em precatórios, tanto no nosso fundo 1, quanto no nosso fundo 2, quanto no nosso fundo 3, que foi o último fundo lançado lá em 2020. E agora a gente deve ter aí, nos próximos meses, né, ainda esse ano, com certeza, o Jive 4. Que vai ser um fundo de Distressed e Special Opportunities, que com certeza vai ter uma alocação em Legal Claims e em precatórios. Além disso, a gente tem os nossos fundos de high yield, os nossos fundos de previdência, que não têm alocação em precatórios, porque a regulamentação não permite, mas eles conseguem ter exposição a outros ativos de crédito que também dão retornos muito interessantes. Então, hoje, para investir em precatórios de uma maneira mais direta, foco no Jive 4, que deve sair aí nos próximos meses. E para quem quer um retorno bacana, mas sem exposição direta a precatórios, né, porque a regulamentação não permite, tem aqui as opções na plataforma da XP, e vamos ter em outras plataformas também, do Jive Bossa Nova, nosso fundo de crédito high yield, e do Jive Soul, que é o nosso fundo de previdência. Então, quero investir em precatório, posso investir no fundo Jive Distress 4. Estamos na Expert da XP, então vamos distribuir isso através da XP? Com certeza, vamos distribuir através da XP, vamos distribuir através do Credit Suisse, que também distribui os nossos fundos desde 2015, e vamos distribuir em outras plataformas. Assim que a gente tiver formalizados, aí, pingados todos os Is e cruzados todos os Ts, a gente vai anunciar e espera que, né, todos os investidores que tenham interesse em diversificar suas carteiras com ativos distress, special situations, incluindo precatórios, façam uma alocação aí no Jive 4 com a gente. Ótimo, então stay tuned, fale com o seu assessor de investimento, pode investir em precatório no fundo Jive Distress 4. Senhores, muito obrigado, muito obrigado por esse tempo de vocês. Continuamos com a nossa programação. Obrigado a você, Fed. Obrigado.